Olá, Olá, todo mundo, boa noite. boa noite. Nós tivemos uma ideia aqui nessa live, né, de desativar os comentários para a gente fluir melhor a conversa. E com 20 minutos aí para acabar a live, eu vou ativar os comentários novamente. O que ficar de dúvidas, a gente coloca nesse momento, tá? Anotem aí as dúvidas de vocês, lembrando que essa live tem um tema especial, né, que é terapia para apraxia de fala na infância. A gente vai conversar muito sobre isso, mas primeiramente eu queria agradecer imensamente a participação da doutora Elizabeth Juste, não somente nessa live, mas por ter sido essa pessoa que nos uniu mães a favor desse diagnóstico, a favor das vozes das nossas crianças. Elizabeth Juste, se não fosse você, nós não estaríamos aqui hoje. Então, é do fundo do coração que a gente vem desenvolvendo esse trabalho juntas. E eu te agradeço imensamente em ser nossa conselheira técnica, em estudar cada dia mais a favor das nossas crianças, em trazer conhecimento e informação de qualidade para nossas fonoaudiólogas e para os nossos pais. Lembrando que eu vou agora desativar as perguntas para a gente conseguir aí fazer essa conversa, esse bate-papo com mais tranquilidade. 20 minutos para o final eu ativo e a gente já esclarece a dúvida das pessoas. Sou Fabiana, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, mãe do Marco Antônio de 10 anos, casada com o Marco Antônio, mãe da Ana Beatriz de 8 anos com apraxia de fala na infância. A Ana Beatriz tem apraxia severa, gente, e aqui em casa, cada dia é uma luta. Mas nós, como os pais de crianças com qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, temos nosso luto, mas também transformamos esse luto na luta diária. Queria que a doutora Elizabeth se apresentasse e depois eu falo um pouco mais sobre a abrapraxia. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar aqui, principalmente nesses tempos de pandemia, de distanciamento. Obrigada à Abrapraxia. A Abrapraxia é a associação que deu voz às crianças com apraxia de fala no nosso país. Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Juste, sou fonoaudióloga e sou conselheira técnica com muito orgulho e muito prazer na Abrapraxia. A Abrapraxia é a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Ela foi fundada em 2016. Eu, Fabiana Colavini, Marco Antônio, meu esposo, e a família da Juliane Tozin, Márcio e Ju, a Mariane, com seu esposo Cristiano. Nós somos uma rede de apoio a favor das crianças com apraxia de fala na infância. Nós não fazemos abrapraxia sozinhos, não são só essas pessoas que estão na abrapraxia. Cada um de vocês dando uma opinião, uma ideia, uma luz, e divulgando a apraxia de fala na infância na sua cidade, na escola do seu filho, na sua região, fazem parte da abrapraxia. Então, todos são muito bem-vindos à abrapraxia e juntos somos mais fortes por essas crianças. A abrapraxia tem como missão que cada criança chegue no seu melhor potencial e a missão é de equidade. O melhor potencial da Ana não é o mesmo do Gabriel, que não é o mesmo da Giovana, que não é o mesmo do Bruno, mas a gente transforma realmente o nosso dia a dia em ações e nos dedicamos muito a isso para que cada um se forme no seu maior potencial. Vou tentar desativar os comentários aqui, tá, gente? Eu tentei.
Não consegui. Vamos lá. Vamos ver se eu sei. Tá difícil. Comentar. Desativar comentários. Pronto, consegui, gente. É a minha primeira live que eu conduzo dessa forma. Eu sempre sou a entrevistada, né? Então, não liguem se eu der alguma gafe, tá bom? Doutora Elizabeth Just, nós sabemos que a AF está, a apraxia de fala na infância, a gente chama de AF. A apraxia de fala na infância está classificada como um transtorno dos sons da fala. O que é AF e quais são esses transtornos do som da fala? Bom, então vamos lá. Primeiro, por que existe uma classificação, né, dos transtornos de sons de fala? Porque nós temos crianças que têm dificuldades para aprender os sons da fala por diversos motivos. E essas crianças, embora apresentem como característica, a mesma característica, dificuldade para aprender os sons de fala, a origem dessa dificuldade ela é diferente. E pensando nisso, nós temos um grupo de pesquisadores que vem trabalhando numa linha de poder classificar esses diferentes transtornos de sons da fala. E dentro dessa categoria, então, nós temos crianças que têm dificuldade para aprender sons da fala porque teve muita infecção de ouvido, por exemplo, teve muita otite, tem criança que tem um atraso para aprender os sons da fala, enfim, nós temos várias categorias. E uma categoria é a categoria dos transtornos motores da fala. E por que são transtornos motores da fala? Como o próprio nome diz, é dificuldade para aprender sons da fala, mas por uma origem motora, né? Por uma dificuldade no processamento motor, dificuldade nos componentes motores da fala. E nós tínhamos dois grandes subgrupos, que é a apraxia, né, a apraxia e a disartria. E aí, o que começou a acontecer? Né? Dentro dessas pesquisas, um grupo de crianças começou a não preencher todos os critérios para diagnóstico de apraxia e também não preenchia critérios para o diagnóstico da disartria. E aí eles começaram a entrar num terceiro grupo, que começou a ser, que antigamente era denominado como transtorno de sons da fala não especificado, que são crianças que tinham algumas características, mas não preenchiam todos os critérios para esse diagnóstico. E aí, a partir de 2017, entendendo melhor o que era esse terceiro grupo, passaram a discutir, né, o atraso motor de fala. Então, hoje, né, a partir principalmente de pesquisas que surgiram, né, foram apresentadas aí, principalmente de 2019, 2020, hoje nós temos 3 subtipos de transtornos motores da fala: a apraxia, a disartria e o atraso motor de fala. Então, nós temos essas 3 categorias. Sobre terapia desses transtornos motores de fala, existe alguma diferença na terapia ou não? E como que é feita essa terapia? Então, vamos lá. O que acontece, né? Os três tipos de transtornos motores, então, se a gente for pensar apraxia, atraso motor e disartria, os 3 subtipos, a base é motora. Então, a criança falha em componentes motores para a fala. Ela tem dificuldade em parâmetros de movimentos para a fala. Existe uma diferença entre eles? Existe. Então, por exemplo, a apraxia, a criança vai falhar em planejar e programar movimentos para a fala. A disartria é um problema de execução. A criança tem um déficit neuromuscular, onde ela falha na execução do movimento, no refinamento do movimento. É um componente, envolve questões neuromusculares. E já o atraso motor também vem sendo descrito como uma inabilidade no aspecto da execução da fala, seria uma imaturidade motora nesses aspectos motores, né, da fala.
o que muda a terapia? O que os 3 subtipos têm em comum? A base é motora. Então, as técnicas de terapia, a base é muito parecida, baseada em princípios de aprendizagem motora, em repetições, na escolha adequada dos alvos, no controle e na adequação dos diferentes subsistemas de fala, então, sistema respiratório, fonatório, articulatório, de ressonância. O que muda é que, por exemplo, quando nós comparamos a quantidade de intervenção necessária para as crianças com apraxia versus para as crianças com atraso motor, as crianças com apraxia demandam uma intensidade maior, mais doses de terapia quando comparadas às crianças com apraxia de fala. Crianças com atraso motor apresentam uma evolução, como é uma imaturidade e como essa criança falha em índices que estão relacionados à imaturidade motora, do sistema de fala, são crianças que respondem melhor, são crianças que em menos tempo conseguem ter mais resultados, são crianças que conseguem evoluem melhor, né? Já a apraxia não, demandam mais tempo de terapia, demandam mais doses de terapia, muitas vezes estratégias mais intensas do que as outras condições. Voltando aí um pouco para a terapia para apraxia de fala na infância, quais seriam os principais itens que essas terapeutas têm que ter no planejar essa terapia para essa criança? Essa é uma questão muito importante, né, Fabiana? E eu penso que essa hoje é uma bandeira muito forte, uma preocupação bastante constante da associação, porque até essa live faz parte, né, do nosso dia de conscientização, né, que é tão bacana ver que, assim, de um dia de conscientização, hoje em dia, né, desde que o mês de maio tem se falado muito de apraxia. Então, eu penso que esse termo, né, apraxia, né, já é um termo falado, já é um termo comentado, né, no meio fonoaudiológico, dos pais, enfim, a gente está conseguindo uma abrangência cada vez maior em relação ao tema. Então, a conscientização, ela sempre vai existir, sempre vai ser necessário, mas eu penso que hoje em dia, assim, a preocupação, né, é em relação ao tratamento. Por isso que essa pergunta que você fez agora, ela é bastante relevante, porque eu penso que, num primeiro momento, a maior angústia dos pais é saber se o filho, qual é a dificuldade, né? Quando você tem um diagnóstico, eu tive a oportunidade de assistir a live de vocês e eu vejo que isso é unânime entre os pais, né? Quando você tem um diagnóstico não é uma sentença, diagnóstico não é um rótulo, diagnóstico não é um final de caminho. Diagnóstico, ele é norteador. O diagnóstico é para você saber o que é, né? E se você sabe o que é, você vai saber como tratar. Né? Se eu procuro um médico, se eu não sei o diagnóstico, como que eu vou saber qual o remédio que eu vou precisar para tratar o meu problema? Então, faz muito sentido isso. Então, assim, então, no primeiro momento para os pais, vem essa angústia do diagnóstico. Será que é? Será que não é? Tem o diagnóstico. A partir do momento que eles sabem o que é, vem a segunda angústia, que é, será que eu estou no caminho certo? Será que o tratamento está sendo feito da forma adequada? E aí, principalmente os casos mais graves, né, os casos que demandam mais, esses a gente tem que tomar bastante cuidado, porque assim, nós já sabemos que as crianças com apraxia de fala, elas ficam em terapia fonoaudiológica muito mais tempo do que qualquer outro tipo de transtorno de fala. A criança com apraxia de fala, ela vai precisar de mais intensidade, de mais dose de terapia. São crianças que muitas vezes precisam 3 vezes na semana de fono, 4 vezes na semana de fono, então a intensidade ela é muito maior. E aí nós já sabemos que assim, ok, é grave ou é algo que é demorado, é algo que demanda muito tempo de terapia. E como saber se a gente está no caminho certo ou não? Porque muitas vezes uma fala, por exemplo, é grave, né? E aí os pais ficam, ok, é um caso grave, então eu sei que vai demorar, mas como é que eu tenho certeza se eu estou no caminho certo ou não? Então, pensando no tratamento, a primeira coisa que a gente tem que ter é um planejamento terapêutico. A gente tem que ter metas com a criança, a gente tem que saber onde é que a gente está e para onde que a gente vai.
Quais são os elementos essenciais, né? Então, a partir do momento que nós fazemos uma avaliação e nós levantamos quais são as dificuldades dessa criança, em que nível que ela está, é uma criança que só fala duas consoantes, é uma criança que só fala vogais, é uma criança que consegue manter combinação de consoante com vogal no nível de uma sílaba, ou ela consegue juntar duas sílabas? São sílabas iguais ou são sílabas diferentes? Em qual parâmetro de fala, de movimento que ela falha? É na seleção do músculo? É na quantidade de força aplicada? É na duração do movimento? É na direção do movimento? Né? Qual é a pista facilitadora para essa criança? Será que é falar mais devagar? Será que é usar um apoio visual para ela olhar para mim? Será que é uma pista auditiva, então eu tenho que identificar minha fala? Será que ela não vai responder a nada disso e aí ela vai precisar de algo um pouco mais invasivo, como, por exemplo, uma pista tátil, então eu vou ter que tocar nessa criança? Será que ela tem um cognitivo preservado a ponto de eu explicar para ela o que ela tem que fazer com os articuladores e ela vai ter compreensão para entender isso? Então, são diversos fatores e tudo isso que eu estou falando faz com que a terapia de apraxia de fala seja complexa, faz com que a terapia de apraxia de fala, ela, como todas as outras, ela tem que ser personalizada. Quem é a criança que está na minha frente? Qual é a idade dessa criança? Né? Qual é o comportamento? É uma criança que colabora? É uma criança que já tem um tempo de atenção ou não? É uma criança que tem outros diagnósticos ocorrendo? É uma criança que tem questões sensoriais importantes? É uma criança que, de repente, está dentro do espectro do autismo? É uma criança que tem uma síndrome, que tem uma alteração genética e que essa alteração genética faz com que ela tenha dificuldades de linguagem, dificuldades de compreensão, um atraso cognitivo, uma apraxia de fala. Então, qual é o contexto? Então, quando nós falamos em apraxia de fala na infância, vejam que, assim, é um contexto bastante complexo que nós estamos discutindo. Ingredientes que não podem faltar numa terapia. Tem que ter um planejamento, né? Onde eu estou, para onde que eu quero chegar. Um planejamento com metas não a longo prazo, porque se eu colocar aqui uma criança, se eu começo a atender uma criança de 3 anos e eu coloco como meu objetivo, ela tem que ter uma fala inteligível. Ué, isso é muito vago. Né? Os pais, para eles poderem acompanhar o que está sendo feito, por que eu estou ensinando essas 5 palavras? O que eu quero com essas 5 palavras? Por que eu não estou ensinando palavras? Por que eu ainda estou tentando fazer com que essa criança produza mais som? Por que eu não estou ainda pensando em som? Eu estou tentando fazer com que a criança entenda que existe respiração, que ela tem que ter. Tem criança que não consegue, a dificuldade é tão grande que até para ativar músculos respiratórios para a fala é bastante difícil. Mas resumindo, de uma forma geral, o que não pode faltar? Planejamento terapêutico a curto, médio prazo. Não pode faltar motivação. Nós estamos trabalhando com criança. Então, a criança vai falar para nós o que é um motivador. É a Dora, que vai deixá-la feliz? É a Peppa? É a Patrulha Canina? É o Monster Jam? É a Anitta, enfim, é o Michael Jackson, né? Tem um que adora o Michael Jackson, é o Michael Jackson que vai participar de alguma forma. Então, assim, a motivação é importante. A gente precisa saber dosar exatamente o que a gente pede para a criança. Se a gente está pedindo pouco, a gente está perdendo tempo de evolução. Se a gente está pedindo algo acima do que ela pode dar, isso é igual desmotivação. Então, a gente tem que encontrar essa medida, né? Onde é que essa criança está e a gente conseguir pedir, exigir ou pedir aquilo que ela está, ou aquilo que o sistema motor de fala dela permite que ela dê naquele momento. Então, motivação, cobrança na medida certa. Eu tenho que trabalhar parâmetros de movimento. Então, eu tenho que ensinar qual é o músculo, se eu tenho que abrir bastante ou pouco a boca, se eu tenho que usar os lábios arredondados ou o lábio retraído, se eu coloco a língua para frente, se eu coloco a língua para trás, que duração, quanto tempo dura esse movimento, se é mais rápido, ou se é mais forte, ou se é mais suave, com que melodia. Eu tenho que dar feedback para a criança, então não adianta a criança estar falando, ao invés dela falar mamãe, ela está falando ãe. Não adianta eu só ficar, é mamãe, e ela falando ãe. Ela acha que ela está falando mamãe.
Essas crianças, elas têm um pobre feedback interno, elas não percebem. Então, se o fonoaudiólogo tem que saber manejar o feedback, né? Em que etapa? Na etapa de aprendizagem, eu dou um feedback mais específico. Conforme a criança vai aprendendo, eu dou um feedback mais geral do resultado que ela teve, se está certo, se está errado. A escolha dos alvos, né? Trabalhar a apraxia de fala não é pegar algumas palavras e sair treinando palavras, né? Trabalhar a apraxia de fala, isso por quê? Por exemplo, a palavra pão pode ser muito boa para uma criança A, mas pode ser uma péssima palavra para a criança B. Então, como escolher esses alvos? São muitas variáveis que a gente tem que considerar. Para isso, a gente tem que estudar o nosso paciente. Para isso, a gente tem que entender o nosso paciente dentro daquele contexto personalizado, né? Acertar na terapia para apraxia de fala é conseguir proporcionar à criança uma terapia motivadora, é conseguir fazer com que a família entenda aquilo, quais são os nossos objetivos com aquela criança, é repetição. No início da live, eu comentei que a apraxia de fala é classificada como um tipo de transtorno motor. Tudo que é motor demanda treino, demanda repetição. E aí, qual é o limite dessa repetição? A quantidade de repetições que eu vou pedir para uma criança dentro de um contexto mais idiopático, ou seja, uma criança que compreende bem, que tem um bom comportamento, que tem um tempo de atenção, a quantidade de repetição que eu vou cobrar durante a sessão é uma. A quantidade de repetição que eu vou conseguir com uma criança, por exemplo, dentro do espectro do autismo, é outra, né? Então, como é que eu potencializo essas repetições? Repetição, motivação, a escolha adequada dos alvos, o uso das pistas, pista visual, pista auditiva, pista tátil, o manejo do feedback. Agora eu posso dar um feedback específico e explicar exatamente o que ela acertou ou o que ela errou. Só que se eu ficar fazendo isso o tempo todo, eu crio uma dependência do feedback. Eu tenho que desmamar a pista, eu tenho que desmamar o feedback. Revisão do planejamento. Hoje em dia, a maioria dos estudos falam de 3 meses. Se você tem um planejamento e você traçou metas com a criança, e você está com essa criança 2, 3 meses, a criança não saiu do lugar, a gente tem que rever isso, né? E nessa revisão, todos esses fatores que eu estou falando importam, né? Todos eles são importantes. Envolvimento da família. Então, assim, são muitas variáveis e a gente tem que ter cuidado. E muitas pessoas colocam que a terapia de apraxia de fala na infância é uma das terapias mais desafiadoras para o fonoaudiólogo, né? Porque justamente o fonoaudiólogo ele vai ter que conseguir manejar todas essas variáveis que eu estou falando. Porque a gente pode ter desde uma apraxia num contexto de uma criança, de novo, que compreende, que senta, que responde, que consegue, que aceita fazer os treinos de casa, até uma criança que não olha para a gente, que não para sentado, que não vai fazer treino em casa e que vai tentar, inclusive, puxar nosso cabelo. Então, assim... eu queria entrar nessa questão do treino em casa, porque na minha casa é um desafio. Eu só consigo treinar em situações que a Ana percebe que ela não está treinando. Então, existem outras situações... você como terapeuta, como que você fala para as fonos que estão aqui presentes e para os pais? Tem gente que consegue treinar, tem pai que consegue treinar dentro do caderno, mas em casa não funciona. Quais são as situações que você já vivenciou aí na sua terapia? Nossa experiência. Vamos lá. E as nossas orientações, elas também têm que ser personalizadas para cada perfil de família, né? Então, assim, e perfil de família e de criança. Então, isso que você colocou. Tem casos que tem mães, né? E aqui na associação, eu sei que tem muitas aqui conectadas nessa live, tem muitas mães aqui que são praticamente quase que fonoaudiólogas, né? Que são mães assim, que conseguem. Por que conseguem? Porque tem todo um contexto da criança, do comportamento, do estágio de tratamento da criança, né? Então, assim,
é isso, né, Fabiana? Tem casos que a família vai conseguir fazer aquele treino mais dirigido, que é sentar com a criança como se fosse uma lição mesmo, um treininho. Vamos lá, vamos repetir 20 vezes, 10 vezes, e isso é possível. Tem situações, principalmente das crianças mais novinhas e das crianças que têm essa dificuldade com esses treinos mais focados, aí o que a gente, que o treino ele vai ser como, ele não necessariamente ele vai ser dirigido, mas ele vai ser, a gente vai otimizar, a gente vai oportunizar, né, as palavras, os alvos nas rotinas da criança. Então, por exemplo, quando você estiver no banheiro, quais são as palavrinhas que você pode incentivar a criança a falar no banheiro? No café da manhã, quais são as palavrinhas? O nome do cachorro. Então, ela ganhou um cachorro, a gente vai escolher o nome do cachorro. Vamos pensar um pouco no nome desse cachorro e olha quantas vezes que ela vai falar o nome desse cachorro. Então, assim, o treino para a apraxia, não necessariamente, quando a gente consegue fazer um treino formalizado de 10 minutinhos, enfim, por dia, 15 minutinhos, a gente consegue um resultado até mais rápido. Mas nem sempre isso é possível. Quando isso não é possível, a gente insere aquilo que a gente está trabalhando no contexto diário da criança, na hora de tomar banho, na hora de se arrumar para ir para a escola. O que é importante, né? Também analisar o perfil de cada família. Por exemplo, uma família que trabalha o dia todo, uma família que trabalha o dia todo, a mãe passou fora o dia todo, a criança está na escola o dia todo, assim como o pai. Chega à noite, se a mãe aparecer com o caderno da fono para treinar com essa criança, a criança quer colocar fogo nesse caderno. Porque o caderno, ele entra em competição com o tempo que ela tem com a mãe. Não é uma boa ideia. Então, assim, já tive várias vivências, tanto treinar, de repente, uma cuidadora que fica com a criança porque a mãe não tem tempo, ou, de repente, ir para a escola e a escola está ciente do que a gente pode cobrar naquele momento da criança, e a escola, quando aparecer oportunidades, ela vai conseguir puxar aquilo para a gente. Quando a gente pensa em equipe multidisciplinar, essas crianças que são crianças mais globais, crianças que têm comprometimento em várias áreas e que acabam demandando o trabalho interdisciplinar, quando eu compartilho com a terapeuta ocupacional, olha, aí na sua sala, dá, quer, bola, mais, pula, pode cobrar que isso você consegue praticar junto comigo. Na terapia, né? Exato, você vai otimizando essas oportunidades de treino. Só uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é que, assim, que quando a gente fala de repetição, né, e a repetição é importante, de novo, é um transtorno que tem uma base motora e tudo que é motor demanda treino, né? Então, basta a gente pensar, por exemplo, numa atividade de dirigir o carro, né? Quando você começa a dirigir, você tem que pensar em tudo, em dar partida, em pensar na marcha, pensar que tem que pisar no freio, que você tem que dar a seta. Aí você repete aquilo. Então, é uma atividade que é consciente e que a repetição leva ao automatismo, que é o que a gente quer com as nossas crianças. Então, a repetição ela é importante, mas é uma repetição tranquila, é uma repetição dentro de um contexto, é uma repetição sem pressão. Né? Eu estou colocando isso porque eu estou aqui agora falando em nome de muitas crianças que sofrem, porque elas são pressionadas a falar. Porque são crianças que muitas vezes vivem num contexto onde as pessoas ficam testando o seu conhecimento o tempo todo. Isso é desagradável, né? Então, a gente não pode sufocar a criança. Então, para elas é muito frustrante. Elas perdem a vontade de falar. Então, quantas vezes a criança está falando alguma coisa, ela está querendo contar do desenho e, de repente, a mãe está ali insistindo que ela não falou o nome do desenho corretamente. Então, assim, o fonoaudiólogo ele tem um papel essencial para também fazer essas adequações. Olha, se você fizer uma correção, imagina uma criança dentro de um contexto do espectro, por exemplo, do autismo, que está tentando pedir bolacha do jeito dele. Num primeiro momento, do jeito que sair, eu entendi que é a bolacha, eu vou modelar, eu vou devolver o modelo correto, eu vou ser receptiva àquilo que ele está colocando, e do jeito que sair tá bom, porque ele já está superando a dificuldade que é de ter essa intenção para a fala. E aí, o que eu vou fazer? Vai ser sempre assim? Não. A hora que ele for ficando mais confortável, eu também vou ajustar o meu nível de pressão e de exigência em cima dele. Né? Pressão entre aspas, né? Porque assim, pressão é algo que realmente para a fala não funciona. Então, assim como a gente vai...
Eu vejo que Pode você falar, faz tá? um trabalho bem concomitante como psicólogo dessa criança. Eu percebo pela Ana Beatriz, então é uma consciência que você dá para a criança. Então, ó, você está fazendo o feedback, mas ao mesmo tempo essa criança sabe que ela tem uma dificuldade. E isso eu vejo que a criança ganha muito, muito mesmo. E você percebe com todas as suas crianças que funciona dessa forma ou não? Sim, né? Entre em relação à questão de parecer psicóloga, né? Na verdade, assim, ser terapeuta, né? Eu penso que nós, como fonoaudiólogos, imagino que tenha psicólogos aqui assistindo, nós precisamos muitas vezes ter esse trabalho integrado com a psicologia, mas eu acho que antes de qualquer técnica, né, de qualquer teoria, existe uma coisa do ser terapeuta, né? E a empatia, a questão de você conseguir olhar para essa criança que de repente está ali numa condição de pressão, de sofrimento, de falta, né, de espaço. Tem muitas crianças que vêm para a terapia e muitas vezes os pais perguntam: por onde você vai começar? Qual vai ser o som? Que palavra que eu tenho que repetir em casa? E num primeiro momento é nenhuma. Num primeiro momento, é conseguir abrir um espaço dentro da família para que essa criança tenha um lugar ali para a gente poder abrir um espaço para comunicação. E, assim, em relação a isso que você falou, Fabiana, quando nós pensamos em aprendizagem motora, né, que é a base hoje para a terapia dos transtornos motores, né, principalmente a apraxia, a gente fala muito da questão da aprendizagem motora. O que significa isso? É eu entender que eu estou ensinando a criança movimentos, eu estou ensinando uma habilidade motora. Eu vejo a fala como uma habilidade motora. E para qualquer habilidade motora, a pré-prática é fundamental. E o que significa pré-prática? Várias coisas, mas uma dessas coisas, não teria tempo para falar todas, mas assim, uma dessas coisas é a criança entender aquilo que está sendo pedido para ela. Então, por que ela tem que ficar fazendo aquele barulho da chuva o tempo todo? Então, passa por isso que você falou, né? Primeiro, ela entender que eu sou uma fonoaudióloga, que eu estou ali para ajudar, que aquele exercício é porque ela não está conseguindo fazer o movimento igual. Então, essa conversa e essa consciência, isso é importante para o tratamento, porque senão, aquela visão, né, os pais que estão aqui ouvindo, aquela visão de que, vai na fono, você vai brincar na fono, né? E aí a criança chega na fono e, ok, tem brinquedo, mas não é só brinquedo, tem demanda. E tem uma demanda de algo que a gente cutuca a ferida delas, né? Então, assim, a gente dando essa consciência, a gente conversando com a criança, explicando, isso é um processo, a gente está falando de terapia, né? Onde eu tenho que, para eu poder mudar, eu tenho que entender, né? Minimamente, o que é, o que eu tenho e o que está se esperando de mim, né? Então, realmente é um processo bastante E amplo, consciência, eu né? vejo que é um processo bem de trazer a consciência para aquela criança da dificuldade dela e neste momento essa criança tem uma evolução melhor, né, Elizabeth? Sim, exato. E principalmente, nós sempre falamos, né? A apraxia de fala na infância. Mas a gente não pode esquecer que as nossas crianças crescem. Então, nós temos os pré-adolescentes, nós temos, né? Então, assim, eles precisam, então, entender, né? O porquê que está ali, o que eu estou pedindo, e o que você falou, né? Da consciência. Quantos não falam, né? Muitas vezes, o que você tem, né? Aí a criança do jeitinho dela, eu já tive criança que chegou a falar numa situação de elevador, apraxia, que ela não falava porque ela tinha apraxia, então assim, ela sabe da condição dela, né? Então, e Acontece até muito isso com a porque, Ana. A Ana fala isso, a praxia de fala. Né? Então, agora a uhum, gente vai um pouco. Eu vou lançar a minha última questão aí. Tem outras questões, mas que eu acho que a doutora Elizabeth tem que falar um pouco. E depois a gente vai abrir para os comentários. Doutora Elizabeth, vamos falar um pouco sobre autismo e apraxia de fala na infância. Eu queria que, primeiro, tá, você conseguisse falar um pouco dos estudos atuais sobre isso e uhum, quais são os desafios também da terapia. tá.
Então, vamos lá, né? Quando nós pensamos em apraxia, a apraxia ela vem sendo descrita em 3 contextos etiológicos, né? Em 3 contextos de causa, né? Por que uma criança tem apraxia? A gente tem desde os contextos idiopáticos, que são aqueles que a gente não sabe muito bem por que a criança tem, né? Os exames são normais, enfim. Esses casos são mais raros e hoje em dia discute-se muito, né? Eu falei rapidamente no início dessa questão do atraso motor de fala e de apraxia. O motivo para se discutir essa categoria de atraso motor de fala é porque muitas crianças eram diagnosticadas com apraxia de fala, estava tendo muito overdiagnóstico, estava tendo muito hiperdiagnóstico. Para a gente poder ter uma ideia de prevalência, a apraxia é 3,4%, o atraso motor é 12%. Então, muitas crianças que foram diagnosticadas com apraxia, na verdade, tinham um atraso motor. E por que é importante discutir isso? Porque a apraxia ela aparece dentro desse contexto que é mais idiopático, uma causa não definida, até com as co-ocorrências do diagnóstico. Então, a apraxia pode vir junto com outros transtornos do neurodesenvolvimento ou junto com alguma intercorrência, alguma intercorrência durante, neurológica mesmo, né? Alguma questão durante o parto, uma anóxia, ou um trauma craniano, ou crianças que têm até um AVC durante intraútero mesmo, né? Então, tem condições neurológicas mais específicas. Retomando a sua pergunta, crianças com autismo ou crianças com alguma síndrome, né, alguma microdeleção, hoje a gente inclusive vai ter aí mais para frente uma live falando sobre essas questões genéticas, mas isso é possível, né? A apraxia ocorre nesses contextos? A apraxia ocorre nesses contextos, né? Essa associação, né, crianças com autismo, o fato da criança ter autismo, a gente tem que entender o quê? Primeiro, que a dificuldade de comunicação que essa criança vai ter, primeira questão está relacionada ao autismo, né? Então, por falta de intenção, déficit de interação social e tudo mais. Devemos considerar essa co-ocorrência de autismo mais apraxia? Devemos. Quando nós olhamos para estudos antigos, da década lá de 90, estava escrito o quê? Que essa co-ocorrência era muito pequena, porque não tinha estudos sobre isso. Agora, estudos mais atuais, de 2019, estudos de 2020, mostra que não é bem assim, né? Então, a quantidade, assim, de uma forma muito geral, eu vou falar de uma forma muito geral, mas acredita-se que pelo menos metade, 50% das crianças que têm uma deficiência intelectual, um autismo, uma síndrome do cromossomo X frágil, outras questões genéticas, pelo menos metade vai ter algum tipo de transtorno motor, apraxia ou atraso motor ou uma disarquia. Então, para quem trabalha com autismo, considerar, né, lógico, a base do tratamento, a gente não tem fala se a gente não tiver elementos anteriores, né? Isso é importante falar. Nem toda criança com autismo, tem crianças com autismo que não é nem possível fazer um diagnóstico de apraxia no primeiro momento, né? Uma criança que não tem intenção de comunicação, uma criança que não consegue usar uma comunicação não verbal, um meio de comunicação alternativa, uma criança que ainda está muito desorganizada, seja do ponto de vista comportamental, sensorial, quer dizer, você não tem como pensar em fala se você não tiver antes toda a base da comunicação. Mas o fato da criança ter um autismo, a gente sempre tem que considerar. Nem todas as crianças com autismo, claro, terão apraxia. Nem todas as crianças com autismo e apraxia vai dar no primeiro momento para trabalhar as duas coisas. Muitas vezes a gente tem que trabalhar primeiro com os requisitos, trabalhar com outros componentes, por exemplo, comunicação, linguagem é anterior à fala. Não adianta ficar colocando essa criança num treino, de repente, de fala, que ela vai ficar lá repetindo, treinando. Para quê? Né? Para quem? Com que intenção? Com que função? Então, tudo isso está muito relacionado. Eu só gostaria de destacar aqui, Fabiana, que assim, fazer esse diagnóstico, né, de apraxia no autismo não é uma tarefa simples, porque muitas vezes a criança com autismo ela não dá conta de fazer todos os testes e fazer todas as provas que nós precisamos para ter esse diagnóstico mais conclusivo, mas nós sempre temos que considerar, e considerar principalmente estudos mais atuais.
né, que mostram para nós que existe sim essa relação. Quantas crianças que nós temos, por que é importante a gente considerar isso? Porque se eu tenho uma criança que tem um autismo e eu olho para o autismo, a terapia fonoaudiológica, ela é baseada em linguagem, em comunicação alternativa, interação, iniciativa, funções de comunicação. Se eu tenho uma criança com autismo mais apraxia, além de todos esses elementos que eu falei relacionados à terapia para o autismo, eu também vou ter que incluir um trabalho voltado para a fala, porque senão essa criança ela pode ter intenção, ela pode ter compreensão, mas ela não consegue articular, não consegue planejar movimentos da fala. Fazer esse diagnóstico e fazer esse trabalho em conjunto com equipe multidisciplinar, junto com terapeuta ocupacional, junto com psicologia, junto com educadores físicos, enfim, isso é um caminho bastante frutífero e na terapia, né, já que o tema aí da live é terapia, um grande cuidado que a gente tem que ter, além de todos aqueles que eu pontuei quando a gente pensa em terapia para apraxia, pensando no contexto do autismo, né, de novo, a escolha dos reforçadores, a escolha das palavras realmente funcionais, uma coisa que é fundamental, quando a gente vai escolher palavras para a gente trabalhar, né, com as crianças do espectro do autismo, é fundamental, o fonoaudiólogo obrigatoriamente tem que fazer parte dessa escolha, né, o fonoaudiólogo tem que saber, tem que estar lá decidindo. Será que agora é a hora de escolher, é a hora de cobrar dessa criança falar nome de cores? Será que essa criança tem condições motoras para poder a gente cobrar isso? Ou a gente só vai pedir nesse momento a identificação ou a compreensão? Né? Então, o fonoaudiólogo ele tem que ter um papel muito ativo nesse planejamento relacionado à parte da comunicação, principalmente fala. Porque imagina, se para nós como fonoaudiólogos, a gente tem que pensar em todos esses elementos, né? Quando isso está junto com o quadro de autismo, o desafio é maior ainda, né? Mas então, só para deixar aqui uma fala final, né? A gente tem sim que considerar e é possível, né? Quantas crianças que não tinham uma voz e que depois que teve o diagnóstico e começou uma terapia, passaram a conseguir ter, né? Então, e uma outra coisa que eu gostaria aqui também de ressaltar, que eu sei que tem muitos pais assistindo, jamais retirem comunicação alternativa para fazer treino de fala, né? Uma coisa não exclui a outra. Tá? Então, assim, existe sim a recomendação, as nossas crianças com apraxia precisam de meios alternativos de comunicação, seja uma prancha, seja um aplicativo, seja um programa mais estruturado, mas, assim, a comunicação, o trabalho da comunicação alternativa, ele é fundamental. E junto, quando eu tenho uma criança com autismo, eu posso fazer sim e devo fazer todo o trabalho voltado para comunicação, linguagem e comunicação alternativa, e paralelo eu vou trabalhando fala, né? Então são coisas que vão se complementando. Estão vindo várias perguntas, e uma das perguntas a gente fez um tira dúvidas, está no nosso @praxiakidsbrasil com a doutora Elizabeth. Tem qual a idade para fechar o diagnóstico, quem é o profissional responsável sobre isso, ela já falou, características de apraxia de fala na infância, como encontrar uma fono que conheça a apraxia de fala na infância. Então, tudo isso está no nosso Tire Dúvidas, lá na nossa timeline do Apraxia Kids Brasil. Vieram 3 questões bem importantes aqui. A primeira é TDL-AF pode co-ocorrer? Então, primeira coisa, vamos esclarecer, né? O que é TDL e o que é AF. TDL, o próprio nome diz, é um transtorno do desenvolvimento da linguagem. É uma criança que tem dificuldade para aprender linguagem. É uma manifestação primária. Então, o TDL é uma criança que tem dificuldade para aprender linguagem, dificuldade com vocabulário, com questões gramaticais, pode ter dificuldade de compreensão de linguagem, e isso não tem nenhuma alteração de base que explique isso, é uma manifestação primária. A apraxia de fala, a apraxia compromete a questão motora, planejamento e programação motora de fala.
é possível ter essa co-ocorrência de diagnósticos? Desde que houve a mudança de terminologia de DEL para TDL, uma das ideias da mudança da terminologia é, inclusive, você fazer com que o diagnóstico se torne um pouco mais abrangente. Então, eu posso, sim, ter crianças que têm um transtorno do desenvolvimento da linguagem, mais uma apraxia. É importante isso para quê? De novo, para terapia. Quando nós pensamos em diagnóstico é igual tratamento diferenciado, técnica de tratamento que a gente vai usar. Isso é muito importante a gente sempre considerar. Então, por exemplo, eu tenho crianças que, se tiver os dois diagnósticos, a minha terapia vai ter que ter estratégias que abordem tanto aspectos voltados para a linguagem, como também aspectos, um trabalho, estratégias para também trabalhar esse aspecto, esse componente motor de fala. Então, é possível esse diagnóstico. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui, Fabiana, é que, assim, muitas crianças com apraxia começam a falar mais tarde, né? Elas vão aprender, elas vão desenvolver o vocabulário mais tarde, elas vão conseguir construir frases mais tardiamente, e elas podem também, essa dificuldade, né, na fala, apraxia de fala, ela pode ocasionar um atraso de linguagem, então essa criança vai ter dificuldades de linguagem, mas não necessariamente ser um TDL. O TDL ele é uma dificuldade persistente de linguagem. Né? Então, quando a gente fala transtorno do desenvolvimento da linguagem, é que essa dificuldade ela é persistente, passa dos 5 anos, isso vai interferir na alfabetização, na leitura e na escrita, isso é a longo prazo. Né? E, assim, as nossas crianças, tem muitas crianças, né, que superam e já conseguem falar bem, tem toda a parte da apraxia já, né, consegue já ter um repertório de palavras, praticamente já fala todas as consoantes, e aí fica, né, essas questões aí de linguagem. Então, uma coisa que é importante, já que a gente está aqui falando de terapia como foco principal da live, não esquecer que nós também temos, por isso que é importante ir revendo os nossos planejamentos, porque mudanças ocorrem ao longo do tempo, né? Então, tenho crianças que hoje, por exemplo, que lá com 5 anos, o foco da terapia era todo voltado para a questão apraxia, né, aspecto motor, e hoje, aos 9 anos de idade, é um foco muito mais voltado para a linguagem, para melhorar a estrutura gramatical, para melhorar o uso de elementos de sintaxe, para melhorar a questão discursiva, elaboração oral. Então, assim, é tudo muito dinâmico, né? Então, é importante a gente ir conseguindo fazer esses ajustes de necessidade da criança. Temos algumas perguntas bem interessantes aqui, mas eu queria primeiro esclarecer que no YouTube da Abrapraxia a gente tem a mesa redonda que aconteceu em 2019. Tem muita informação lá. Então, entrem no YouTube, escrevam Abrapraxia, acessem nosso site www.apraxiabrasil.org. Também tem muita informação sobre a apraxia de fala na infância lá. E tem 2 questões que eu queria... Vamos tentar fazer bem rápido essas 2 questões, tá, doutora Elizabeth? Porque já só mais 7 minutos de live, olha como passam rápido. Primeiro, existe algum protocolo para a apraxia de fala na infância no Brasil? Para diagnosticar a apraxia de fala na infância? Nós não temos, no momento, um protocolo comercializado, né? Então, se eu procurar um site para eu comprar um teste, um protocolo validado para o português, nós não temos. Nós temos pessoas trabalhando nisso, né? Nós temos várias pesquisas, Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem Unifesp, a gente tem USP, então, assim, a gente tem aí pessoas trabalhando para validar e para criar protocolos referenciados com normas e para que a gente possa ter essa referência e esse padrão para as crianças falantes do português. Independente, a gente não tem isso ainda e quando a gente tiver, isso vai ajudar, isso melhora muito o diagnóstico correto, né? Mas, independente disso, a gente tem elementos que possibilitam termos uma avaliação clínica, né, um protocolo clínico de avaliação. Então, nós sabemos que para fazer avaliação de apraxia de fala, nós precisamos testes
nomeação, repetição, provas de dialogocinesia, a gente precisa de amostra de fala espontânea, a gente tem vários estudos da área da fonologia, validado para o português, que a gente aproveita esses estudos quando a gente pensa nas avaliações das nossas crianças. Nós temos o livro traduzido para o português da doutora Margareth Fischer. A doutora Margareth Fischer tem lá um capítulo inteiro voltado para a avaliação. Então, assim, temos várias possibilidades. E quando nós tivermos esses protocolos disponíveis comercialmente, então o fonoaudiólogo vai poder comprar isso, com certeza vai ser uma ferramenta muito útil e vai auxiliar. E assim, né, o que é importante, protocolo validado tem que estar sempre combinado com uma boa análise clínica, análise quantitativa e análise qualitativa. Essa associação é que faz com que o diagnóstico seja preciso, seja correto. Tá ótimo. Falaram muito sobre se é possível teleterapia com apraxia de fala na infância, atraso motor. Sim, é possível. Assistam a aula da doutora Elizabeth Juste, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Acessem o YouTube da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que tem uma aula lá dela maravilhosa sobre esse assunto. Outra questão, vamos ter que acabar, de repente a gente tem outra live aí para a gente fazer. O nome do livro é Como Tratar Apraxia de Fala na Infância, gente. Esse livro deve ser aí o livro de cabeceira obrigatório das fonoaudiólogas que tratam apraxia de fala na infância, tá? Tá aqui, leitura obrigatória. Nós vamos responder aí. Por favor, Bruna, responde para mim qual é o nome do livro. É um livro obrigatório. É um livro obrigatório. Fabiana? Assim, Muitas perguntas. Amamos participar dessa live com vocês. A gente gostaria, sim, de ficar aqui mais 12 horas. Porque não dá tempo de falar tudo que a gente precisa. Gostaria de ficar aqui mais 12 horas. Temos assunto para 12 horas, mas no nosso site também a gente tem 2 cursos online disponíveis com a doutora Elizabeth Juste, um introdutório para profissionais da área da saúde e da comunicação, o outro específico para terapia de fala na infância. Nós estamos aqui para dar voz às nossas crianças. Muito obrigada, doutora Elizabeth, por ter participado dessa live. Nós temos mais 3 minutos finais. Deixe seu recado aí final. Meu recado é, primeiro, compartilhar, que é uma angústia, né? Poder ter pouco tempo, né? Então, assim, realmente dá vontade de poder desenvolver mais. Penso que o caminho é a gente conseguir fazer esse trabalho integrado, né, de famílias junto com os profissionais irem buscando cada vez mais ferramentas, estratégias, pensar em planejamento personalizado para cada paciente, rever, né, tomem cuidado principalmente com os casos mais graves, né, então a gente não pode só atribuir a evolução lenta à gravidade do caso. A gente tem que fazer uma autoanálise o tempo todo. Será que eu estou usando todos? Será que eu estou implementando na minha sessão todos aqueles elementos que são importantes quando eu penso no tratamento, né? 1 minuto já vai encerrar, doutora Elizabeth. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo. Muito bom estar com vocês. Que tem o nosso livro, Como Tratar a Apraxia de Fala na Infância. Muito obrigada. Vamos encerrar. Fiquem bem. Boa noite, beijo para vocês. Teremos live sobre genética, sobre alfabetização. Esperamos vocês. Um beijo, pessoal. Boa noite. Se cuidem.